seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. E hoje a gente tá aqui porque é um dia muito especial. Especial para mim. Hoje é o meu aniversário. E por isso eu pedi uma gentileza ao Glacir e ao Alan pra gente fazer uma retrospectiva. Porque eu estou comemorando 47 anos. Gente, é tempo, é história, é vida. Mas eu acho que o melhor presente que eu poderia me dar, e dar para você também, telespectador, é exatamente uma retrospectiva de toda essa jornada. Porque eu faço 47 anos hoje. Mas o Resolvendo Dilemas já está com quase 4 anos. É muita história legal para contar, é muita mudança, é muito momento divertido, momento emocionante, momento novidade. E eu acho que vai ficar assim uma recordação incrível de toda essa história que a gente construiu até agora, para a gente poder também comparar com as histórias futuras. Por isso você vai conseguir ver a minha versão de cabelo curto, a minha versão sem óculos, a minha versão mais divertida, a minha versão mais nervosa e muitas dessa mulher que hoje vos fala, com 47 anos, em toda essa nossa evolução dentro do Resolvendo Dilemas. Eu espero que você goste, que você curta tanto quanto eu curti todos esses momentos. Espero que você possa aproveitar comigo essa jornada e quem sabe esse saudosismo que o dia de hoje está me trazendo, porque, não sei vocês, mas eu toda vez que faço aniversário, me dá uma saudade, um saudosismo de tudo que eu já vivi, das coisas boas e de tudo que eu já superei. Espero que você goste também, tanto quanto eu, de tudo que a gente já viveu dentro do Resolvendo Dilemas. Alan, roda aí! Olá! Gente, é o nosso primeiro programa na TV. Estamos iniciando uma linda e maravilhosa jornada. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje para começar a contar para vocês e trilhar com vocês que já estavam no mundo digital. Trazer vocês para o mundo da TV foi assim, ó, uma coisa que me deixou com o coração lotado de energia e tô muito feliz com isso, porque a TV Cidade abriu espaço pra gente e nós iniciamos hoje o Resolvendo Dilemas com Perla César. Essa pessoa que controla, que comanda, né? Geralmente o abusador, ele tem, assim, 3 viés. Ou é aquela pessoa muito bonita, né? Ele sabe que é bonito, ele sabe que ele é um catalisador de olhares, né? Porque existe, tem padrão de beleza, a gente sabe, né? Infelizmente. E aí aquela pessoa é catalisadora, então ele sabe que se ele pode ser escroto, ele vai continuar, né, chamando atenção e tudo mais, então ele usa isso como arma. Esse é o primeiro viés, né? É o menos usado porque tem poucas pessoas dentro do padrão, né, estipulado de beleza. O segundo é o do dinheiro, né? Eu te controlo financeiramente, eu sou o teu dono porque eu te pago tudo e a mão que paga é a mão que manda. Isso não é uma verdade. Tá? Isso da mão que paga é a mão que manda foi uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas até na minha vida adulta. E aí eu continuo ouvindo isso. E assim, eu comecei a dizer, gente, não, isso não é verdade, não é porque ele te pagou um jantar que tu tem que transar com ele. Não é porque ele te deu um móvel que a casa é dele. E assim por diante, entendeu? A mão que paga não é a mão que manda. E não só isso, essa percepção do abuso econômico, ela tá dentro das empresas, né? Porque é o teu chefe, ou porque é o teu colega que detém a informação, o conhecimento, tu acaba sendo abusado, faz o trabalho do outro, entrega coisas que não precisa, olha, se coloca em situações... Pede desculpa. Esse é o maior ensinamento que as profissões em si, né, culturalmente devem trazer. Que tudo que a gente vai fazer tem que ser como você comentou no início da nossa entrevista. Faça com amor, com convicção. Não importa a profissão, faça ela com convicção. E para ter convicção no que está fazendo, você tem que acreditar que aquele é seu propósito. Senão você acaba mentindo para si mesmo, né? E a gente vê acontecendo isso muito, a gente discute muito nos meios digitais a intervenção
do todo e da comunidade nas habilidades do indivíduo. Porque às vezes tem um indivíduo que é um perfeito artista, ele já nasce com aquele dom de pintar ou de tocar, mas essas não são profissões reconhecidas. E então a família diz: não, larga o violão, vai para matemática, né? E tu tira alguém que é de humanas e tenta incluir aquela pessoa para gerar uma habilidade que ela não possui nas exatas. Num meio que não responde a ela, de verdade. Exato. E aí a gente tem umas baixas, vamos chamar assim, né? Umas medíocres, uns medíocres profissionais, exatamente porque eles estão fazendo algo fora daquilo que eles têm, as suas reais habilidades, as suas aptidões. Né? Sem falar também no desencadeio de problemas psicológicos, como a depressão, Frustração, depressão. a tão famosa e falada, o mal da nossa geração, né, das últimas gerações, que é a depressão, junto com a ansiedade, junto com os diversos problemas, e tem sim, com certeza, a ver com essa falta de atenção ao ser. Ao ser. Ao ser. Ao ser, né? Porque a arte humaniza... por exemplo, eu gosto muito de levar um exemplo nesse quesito. No Japão, é um país muito desenvolvido tecnologicamente, né? Nós temos uma visão muito bonita do Japão, que é um país muito... com diversas, né? Um exemplo na arquitetura, potencializações. Mas que, infelizmente, o povo, se for ver, é uma taxa enorme de suicídios. Né? São pessoas inteligentíssimas, desenvolvidas tecnicamente, de uma forma, assim, enorme, né? Desde pequenos, aquela disciplina, treinados, a técnica, a exatidão. Mas quando tu vê, cadê a parte humana nisso? A parte humana nisso tudo. Não, tu vai dizer assim... não, mas existem músicos japoneses, né? Existem a música clássica em si também, quem tem um contato com música clássica sabe que existem pianistas japoneses, mas vendo a questão agora também mais da técnica prática, propriamente da arte japonesa, tu vê que é uma arte também muito ligada com a técnica, com a matemática. É uma coisa assim que muitas vezes deixa... Rígida. E deixa de lado a interpretação mais humana das coisas e da vida. Hoje eu vou falar sobre formas de trazer autoconhecimento. Você que convive, que assiste os nossos programas, sabe que o Resolvendo Dilemas tem como propósito exatamente isso: trazer formas, soluções, pessoas, exemplos, atitudes que possam nos auxiliar no desenvolvimento e principalmente na solução dos nossos dilemas. E é por isso que eu hoje vou trazer para você conhecer aqui um conterrâneo lá da minha terra, sim, lá de Santa Maria, saudade daquela terra bonita, o Eduardo Rosa. Ele é um especialista em eneagrama. Você já ouviu falar nisso? Bom, se você não ouviu falar, vou dar 2 segundos para você, vai lá no Google, pesquisa. É maravilhoso ter uma forma de conhecer as pessoas. E é por isso que eu estou tão feliz de receber Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas, na TV Cidade de Farroupilha. Conta pra gente como é que você começou essa caminhada do eneagrama. Carla, muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero saudar a todos, né? Em nome do programa também, em nome da TV Cidade. E dizer que para mim é uma grande alegria poder estar aqui e falar um pouco dessa ferramenta que verdadeiramente mudou a minha vida, transformou a minha vida, né? Fez uma virada de 180 graus, né? Eu troquei de ponta, literalmente. Eu conheci o eneagrama num momento não muito fácil da minha vida, que a gente normalmente vai procurar ajuda quando a gente não está legal, né? A gente não tem o hábito de procurar ajuda para prevenir situações não muito legais na nossa vida. E eu conheci o eneagrama exatamente nesse período. Em 2012 eu tinha tido uma dificuldade bastante grande na minha vida financeira, né? Eu tinha me perdido. Eu era corretor de imóveis, que é uma das minhas formações. Eu sou formado em Direito, em Tecnólogo em Transações Imobiliárias
enfim, a intenção não é contar título, né? Mas, e eu tinha ido mal nos negócios, eu tinha investido mais e o dinheiro não voltava. E aquilo me colocou numa situação de dívida. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo já passaram por isso. Me causou uma angústia muito grande. E eu tive uma esofagite erosiva severa. Uma somatização dessas emoções me causou uma doença. E aí, quando eu fui até o médico me disse, olha, não sei o que tu está fazendo na tua vida, mas para com isso imediatamente. Isso tá te deixando doente. E aí, então, eu me dei por conta que eu precisava mudar o meu estilo de vida. Precisava aprender um pouco sobre mim e mudar o meu estilo de vida. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos. Um dos treinamentos que eu fiz foi o Enneagrama. E há 7 anos atrás, né, já era 2014, então há 7 anos atrás eu comecei essa caminhada um pouquinho antes, um treinamento que se chama Dale Carnegie, e depois eu realmente, quando eu encontrei o Enneagrama, eu entendi que o grande responsável por tudo aquilo que tinha acontecido comigo era eu mesmo. E aí foi muito difícil, assim, porque eu me lembro bem direitinho que eu fui para casa, eu sempre fiz terapia, né? Meus pais são separados, então desde os 12 anos eu faço terapia, o que é maravilhoso. Quem nunca fez, está perdendo a oportunidade, é maravilhoso. E aí eu fui para casa e chorei muito, né? Porque eu me dei por conta de muitas sessões, de muitos insights, de muitas coisas que já haviam me sido ditas, mas que até então eu verdadeiramente não enxergava. E a partir daquele momento eu passei a enxergar. E naquele dia eu tomei uma decisão, eu falei, isso vai fazer parte da minha vida para sempre, né? E realmente mexeu muito comigo e passou a fazer parte da minha vida a partir daquele momento para sempre, a ponto de em 2015 eu já não mais trabalhar no mercado imobiliário. Muitos me chamaram de louco, dizendo, pô, tu vai trabalhar com curso, vai vender treinamento, isso é maluco, é loucura, né? E eu tinha voltado de uma viagem para Nova York em 2015, e aí eu falei, cara, eu não vou mais mesmo, não adianta. Fui passar o Natal lá, e eu voltei e disse, eu não quero mais isso para mim. Liguei para os meus clientes e disse, não trabalho mais no mercado imobiliário, definitivamente. Né? Então, comecei a passar tudo, só concluir aquilo que ainda estava por concluir, e toquei minha vida absolutamente voltada para o Enneagrama e para o desenvolvimento dessa ferramenta e levar essa mensagem também para outras pessoas. Foi assim que eu comecei com o Enneagrama. Eu acho que todo ser humano, né? Nós somos gregários, nós somos seres para constituir família, para ter relacionamentos, e essas famílias elas não têm que ter nenhum tipo de rótulo, né? O que for bom e te fizer feliz, né? O formato que for. Se é pra colocar algum rótulo, que seja esse, né? Que te faça bem e te faça feliz. Isso, não existe. A gente tá chegando pro final, mas eu vou tomar a liberdade de botar a Keila numa situação de constrangimento. Porque, juro pra vocês, que eu achava que o pessoal da TV tinha trocado o microfone. Né? Mas aí a Keila me disse, não, eu também trouxe, ela da loja. Isso, eu também trouxe, ele tem um nome bem bacana, ele se chama Varinha Mágica. Ele é um estimulador que pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, pode ser usado juntos. Ele é muito bacana, inclusive esse produto é muito usado também por terapeutas tântricos, mas a terapia mesmo, a nível de cuidado e de soluções, não é aquela coisa que a gente pensa no sentido erotizado da coisa, não, é para terapia e serve e ajuda bastante, ele é bem legal. E o bacana dele é que, né, parece um microfone mesmo. Inclusive, a gente tem um que é rosa e branco, que a gente diz que é o microfone da Xuxa, a varinha mágica da Xuxa. Minha Nossa Senhora, tomara que a gente não seja preso agora por citar o nome da Xuxa. Esse desafio de trazer os modelos comerciais, os modelos reais, ele esbarra em alguns paradigmas, né? Primeiro, eu brinquei até antes na chamada, que não me vejo com perfil, porque eu sou muito exigente e tenho ainda essa coisa da cultura de que eu deveria
pesar 45 quilos e caber numa calça 30, né? Para ser modelo. Então, ainda não é uma realidade na cabeça, principalmente eu acho que das mulheres, né? Elas não conseguem se ver como um modelo referencial, né? Ah, não, para ser influencer tem que ser magrinha, ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. E é muito pelo contrário hoje em dia. Se você tentar ser padrão, você se anula. Eu vejo isso muito nos meninos, que eles querem. Eu brinco com meus alunos, tu já deve ter visto eu dizendo isso, que todo mundo quer ser meio Gustavo Lima. Eles já brincam assim comigo, porque eu quero o cabelo assim pra trás aqui, fazer um topetão aqui, tatuar todo esse braço aqui, fazer uma tatuagem nesse braço aqui, botar uma academia, que nem esse aqui, botar uma academia. Todos eles querem ser meio Gustavo Lima, assim. E não é isso que a gente procura, não é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que tenham atitude, que tenham, às vezes, um visual que justamente seja diferente, e não padrão. Então, o padrão hoje é o que a gente não quer. E é um mercado consumidor de trabalho, né? A gente precisa também comentar o quanto isso é forte, principalmente aqui na Serra. Tem uma amplitude de mercado e eu acho que acreditar nisso é também um diferencial, né? Para não permitir, ou pelo menos tentar evitar a importação de tudo. É uma das minhas bandeiras dentro do Resolvendo Dilemas, sabe, Li? Que a gente possa ter aqui experiências, pessoas de carne e osso, que conversam com a gente, que moram aqui na esquina, sabe? E o trabalho delas e a expansão dessa condição possa acontecer, porque senão a gente acaba ficando dependente de pessoas que não nos representam. E a gente tem muito talento aqui que o povo nem conhece. Por exemplo, a gente tem modelos que saíram daqui de Fazenda Souza e quando estourou a pandemia estava em Milão para fazer Milão. As 2 semanas atrás tinha modelo daqui que estava fazendo São Paulo Fashion Week, desfile no São Paulo Fashion Week. E a coisa que a gente nem fica sabendo acontece. Tem eu esqueci o nome agora, que eu tenho esse problema com o nome, mas um dos maiores designers de sapatos mais importantes do mundo, ele é daqui também, da família de Fazenda Souza. Eu já vi a Rede Globo fazendo entrevista com ele incrível, né? E tudo mais, mostrando a rotina dele, e é daqui. Então a gente tem muitos tesouros aqui, estilistas, enfim, modelos que foram para fora, que a gente não tem esse conhecimento. Conta um pouquinho para nós como é que é essa coisa de poder estar na ONU, falando sobre o Brasil e sobre todas essas nossas mazelas, feminicídios e toda essa condição que nos oprime como gênero, infelizmente. Bem, a BPW ela foi fundada, então, em 1930 e a ONU foi fundada em 1947, tá? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. E desde então, a BPW esteve muito presente, atuando junto à ONU em questões voltadas para a mulher. E anualmente, a ONU organiza um grande evento internacional, que se chama CSW, Consulta sobre o Status da Mulher. Acontece em março e eu participo quase anualmente, tá? Só nesse período do Covid que, infelizmente, os eventos foram cancelados, os eventos presenciais, e ocorreram apenas os eventos virtuais. E durante um período de 2 semanas, é um negócio impressionante, Perla. Você vê 7 mil, 8 mil mulheres lá em Nova York discutindo as questões das mulheres. Mas, assim, os avanços, retrocessos, como estão as políticas públicas de determinados países, as boas práticas, né? E é um evento que nós temos oportunidade de participar, como o BPW Brasil, né? Temos, assim, levado as nossas associadas para participar desses eventos. E por isso que eu digo assim, a BPW é única nesse aspecto para mim, porque ela dá acesso a uma coisa que o céu via no noticiário, falando sobre a ONU, tal, e de repente, através de uma organização da qual eu faço parte como voluntária, eu posso ir lá, de repente ter voz, colocar o que nós estamos fazendo, ter discussões com outros países. Então, assim, é uma organização internacional que tem história. Eu falo assim, é uma história de mais de 100 anos e que ela atravessa a história também da humanidade e vê o caminhar das mulheres, não é?
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e de repente você está conversando com mulheres do mundo inteiro e ver que algumas situações, tá, não muda de país para país, só muda o endereço. Nós estamos falando de desigualdade salarial, não é? Você imagina que isso acontece, por exemplo, na Alemanha? E a falta de oportunidades, de repente, em alguns outros países também, e mesmo eu falo por experiência, no Japão, né? Quando as mulheres são minorias, chega uma certa faixa etária, já se pensa que elas têm que se aposentar, casar, tal, e nós estamos falando do século XXI e não mudou tanto. E eu acho que de novo, eu gosto sempre de pegar, sabe, Israel, a síntese, né? Porque você tá me dizendo que foram muitas experiências positivas, mas elas nasceram da decisão sua de mostrar a fragilidade. Ou seja, de uma pseudo experiência negativa, né? Várias, vamos dizer, várias. Eu acho assim, ó, eu caí várias vezes lá embaixo, mas eu me levantei sempre. Porque a minha palavra desistir não existe. Eu nunca fui uma pessoa de desistir da vida, desistir do meu sonho. Tentei desistir, mas lá em cima eu disse, não, tu não vai desistir. Tu veio para esse planeta Terra para fazer a diferença. Veio falar da andropausa, veio falar de que mais? De consumismo exagerado, veio falar de várias outras coisas que eu falo, né? Vem a terceira coisa que eu amei você dizer. Vendedor não nasce pronto. Não. E isso é um grande mito, né? Eu lembro que até contando pra vocês, pessoal, eu me capacitei em spin selling logo quando eu saio dessa instituição financeira, porque, grande verdade, eu vou contar um segredo, toda vez eu falo isso, todo programa, mas eu vou contar um segredo pra vocês, vão fingir que é a primeira vez que eu falei que eu não sou uma boa vendedora, por incrível que pareça. E o que eu percebi? Que usando técnicas certas e adequando a tua comunicação, você faz aquela pessoa bem tímida se tornar um exímio vendedor. Porque hoje em dia o que o vendedor precisa e o que a metodologia Spin Selling acredita é que o vendedor tem que escutar mais. E aí eu uso o argumento dela contra ela mesma. Porque todo ser humano tem uma questão que até para ela conversamos sobre, né? Que é o egoísmo. O ser humano é egoísta, a gente tem isso, é normal. Pessoas mais e pessoas menos, com certeza, mas todos temos de certa forma como seres humanos. É o que nos individualiza, essa é a grande verdade, né? Exato, e o nosso papel tá no quê? A partir do momento que eu entendo que as pessoas são egoístas, por que não ouvir das pessoas, o que elas querem falar, questionar as pessoas dentro do que elas querem dizer, e a partir disso, aí sim, eu pego o gatilho que a Pela vai me verbalizar para eu poder vender. E aqui, gente, vender tudo. O seu produto, o seu serviço. Você, como colaborador, eu falei muito isso no treinamento, inclusive. Vender, a gente como funcionário de uma empresa, tem que saber se vender. Se você tá vendo essa entrevista aqui e você tá falando, Sophie, eu não entendo por que eu não sou promovido e meu colega de trabalho é, cara, bandeira vermelha pra ti. Porque algo está errado. A forma como você está se vendendo, né? Então, essa eu acho que é a maior preocupação e é meu maior objetivo. Entender as pessoas de que a persuasão é possível de fazer e a gente tem que olhar a técnica e a ciência juntas e não vir com charlatanismos e questões que não tenham um embasamento, sabe? Eu amo tudo isso e gosto muito desse conceito sem aquela loucuragem da internet, sem aquele hollywoodiana de que tu vai fazer 7 dígitos em 15 dias e não sei o que e blá blá blá, né? Cara, eu acho que a única pessoa que faz aquilo é aquela pessoa que tá ali vendendo aquela ideia. Mas é a minha opinião, né? E ok. Mas eu reforço isso que você tá falando, sabe? Da persuasão. Eu sempre comento nos treinamentos que eu levo para as equipes comerciais, das assessorias que eu presto, que é nossa responsabilidade persuadir o cliente, porque o cliente não tem obrigação de ser especialista naquele assunto, e sim a gente. Se a gente não persuadir ele a tomar a melhor decisão, porque se eu estou persuadindo, eu não estou pensando só em mim, eu realmente estou pensando no resultado dele, né? Se eu estou trabalhando dessa forma, eu sou a melhor opção. Então, quando eu não faço isso, quando eu não
persuado o meu cliente, quando eu não convenço ele disso, eu estou sim dando oportunidade para alguém manipular. Exato. E eu acho que mais além disso, né? A gente tem um lado contrário disso também. Eu me blindo também. A partir do momento que eu entendo como o jogo funciona, eu até consigo perceber quando as pessoas estão me persuadindo. Isso é maravilhoso. E isso acontece. Os meus alunos divulgam muito isso pra mim. Às vezes, tava lá vendo um óculos numa loja no shopping. Cara, eu me vi caindo nos gatilhos que eu faço. E muitas vezes isso faz parte até pra gente se blindar e a gente entender que não vai ser todas as pessoas que vão propor negócios excelentes. A manipulação existe, eu não vou ser hipócrita aqui e falar pra vocês que não existe, ela existe. Mas é o nosso papel utilizar das técnicas para o bem. Como eu sempre falo, né? Falei contigo, inclusive, no treinamento, pra gente ser o lado bom da força e, obviamente, otimizar os resultados das empresas e não, por que não, né? Das carreiras das pessoas. Olá! É uma alegria fazer parte da primeira jornada do empreendedorismo aqui em Porto Alegre. Não é a primeira vez que o Resolvendo Dilemas sai do estúdio e vai às ruas, mas é a primeira vez que a gente está dentro de um instituto, de uma universidade, e confesso para vocês, não tinha noção do tamanho dessa instituição, não só falando em metros quadrados, mas na importância do que ela faz pela comunidade aqui de Porto Alegre. E é por isso que eu, que não sou boba nem nada, peguei o diretor e o gestor de polos para contar um pouco para a gente como é que está acontecendo isso e como é que vai ser o 24 para essa instituição. É uma alegria trazer para você aí que está assistindo Resolvendo Dilemas na TV Cidade, no canal 14 da NET, em Farroupilha, direto de Porto Alegre, o diretor Vladimir, da instituição Anhanguera. Vladimir, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Conta para nós como é que está sendo toda essa loucura, porque quando eu saí de Caxias e Farroupilha para vir para a jornada, confesso que eu não acreditava que ia ser esse sucesso todo, porque a gente sabe que não é fácil de reunir empreendedor e tanta pluralidade, mas me surpreendeu essa estrutura e me surpreendeu demais conhecer um pouco do que é a Anhanguera Porto Alegre. Conta pra gente como é que tá sendo. Olá, Pela, boa tarde. Não, uma honra, né, tê-los todos aqui. Foi uma loucura muito boa, tá sendo uma loucura muito boa, né? São 700 pessoas inscritas, todas compartilhando conhecimento, todas compartilhando cartões, divulgando seus produtos, interagindo, pensando no empreendedorismo, né? E para a Anhanguera, tudo isso faz parte do ecossistema dela. A gente pensa no empreendedorismo, a gente pensa na sociedade, como atuar na sociedade, vem atuando na sociedade. Então, hoje é um dia muito feliz para todos nós, né? E vamos colher os frutos, melhor dizendo, as pessoas vão escolher os frutos aí no dia a dia, com todo esse aprendizado, com toda essa troca de experiências. Eu acho que aqui fica um outro legado, um outro chamado, que nessa nova construção pós-pandemia a gente percebe aonde a gente está levando a BPW e trazendo ela para um universo mais aberto, mais próximo. Provavelmente algumas mulheres que já ouviram o nome ou que têm um histórico antigo de 10, 15 anos, achava meio elitista. Né? Não é pra mim a BPW, né? Não, eu não me enquadro, a mensalidade é muito alta, o projeto é fora do meu escopo. E eu sou a prova viva, né, de que isso não é uma realidade, que ela realmente é agregadora, que ela realmente está aberta a todos os perfis de empreendedoras, de profissionais liberais, de pessoas aposentadas. Eu gosto muito de uma frase que a Silvana sempre comenta nas reuniões quando a gente traz as novatas, né? Que é aquilo, a BPW é aberta a todas as mulheres que desejarem ser mulheres que ajudam
de forma gratuita, né? Que Voluntário. prestam um trabalho voluntário. Então, acho que isso é legal, que não tem mais... Eu acredito que, pelo que eu ouvi antigamente, tinha um elitismo, um outro modelo, né? Mas não é mais a realidade. Talvez fosse muito focada na nossa local, porque a gente tinha um perfil diferente de associados. Ela começou com mulheres do agronegócios, e talvez as pessoas tivessem entendido naquele momento, daquela BPW, que eram pessoas que talvez tivessem um poder aquisitivo maior. Não é isso. Nosso objetivo é que venham mulheres, eu falo muito por Porto Alegre, né? Deixar a presidente falar pelo Brasil, mas Porto Alegre, eu quero pessoas que queiram contribuir. A gente dá e recebe, né? Um círculo virtuoso, como a Alice fala, né? O círculo, a gente dá e recebe. Então, ela está aberta para pessoas que querem dar e receber. E agora, uma coisa muito importante, é um trabalho de voluntariado. Eu vou chegar, eu vou abrir as minhas relações, eu vou ter que trabalhar essas relações e ganhar reputação. E então, a gente vai começar a ver o retorno de vendas, que a gente também tem. Nosso objetivo também é vender. Claro. Mas a gente tem que trabalhar esses relacionamentos para que a gente possa aprofundar isso, né? E daí fica muito legal. Mas quem tiver o interesse em contribuir e receber, tá aqui. A nossa casinha de Porto Alegre está aberta. Gente, gostaram? Eu amei. É muita história legal, é muito convidado que desenvolveu conteúdo, que trouxe pra gente novidades, temas, insights. Eu aprendi muito no Resolvendo Dilemas e eu aprendo todo dia aqui. E não teria como passar o meu aniversário sem fazer uma coisa que eu amo fazer, que é estar aqui com você na TV Cidade. Muito obrigada. Um beijo grande.